Muito bem, hoje é a nossa retrospectiva, né? Estamos terminando a segunda carta de Pedro, né? Lá no canal do YouTube. E minha recomendação é que vocês acessem lá a aba da esquerda nas playlists. Tem uma playlist que é só segunda carta de Pedro, assim como tem uma playlist que é a primeira carta de Pedro, né? Então, na primeira carta de Pedro tem 14 estudos lá, a carta inteira que nós já estudamos, e agora tem a aba lá da segunda carta de Pedro, e que tem 5 estudos. O de hoje vai ser o 6º estudo, tá? Então, se for na playlist, já tem o estudo lá cortado, né? Tá só o estudo bíblico lá. Então, o intuito de hoje, eu até vou me ater em algumas coisas, mas em geral vou passar bastante rápido, né? Incentivo quem não viu algum dos estudos, vai lá na playlist, pega o estudo que não viu e rever, tá? Mas hoje eu vou dar uma rápida reolhada aí na segunda carta de Pedro, fazer uma retrospectiva. O autor do livro, o próprio Pedro fala, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, então é o discípulo de Jesus, né? Ele fala, olha, os destinatários, amados, esta é agora a segunda carta que eles escrevem. Ele já tinha escrito a primeira carta de Pedro, como nós a temos na Bíblia, e agora, amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo, né? Então, o autor é o mesmo e os destinatários também são os mesmos. Em ambos quero despertar com essas lembranças a sua mente para algumas coisas, né, preciosas. Pedro já sabia da sua morte, que aconteceu por volta de 64, 67 depois de Cristo, né, na perseguição do imperador Nero. Então, provavelmente aí os historiadores acham que foi entre 65, mais ou menos, 65, 66 até 67 a morte de Pedro. Mas Pedro já sabia da sua morte. Como ele sabia da sua morte? Porque próprio Jesus tinha dito isso para ele. Considero importante, diz Pedro, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então Jesus já tinha revelado para Pedro que ele morreria. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, ou seja, da morte dele, né, para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Então, Pedro já sabe que vai morrer, Jesus já tinha revelado que ele morreria, e ele está deixando, né, praticamente as últimas palavras. Então, em um discurso de despedida, um líder, tal qual uma luz norteadora, tem a sua última oportunidade para influenciar os seus seguidores a irem na direção certa. E essa é mais ou menos a perspectiva dessa carta. São as últimas palavras de Pedro, e Pedro já sabe que vai morrer, e Pedro está direcionando os cristãos, as igrejas cristãs, né? Direcionando no caminho de Jesus rumo à vida eterna. No capítulo 1, nós temos uma ênfase assim na palavra de Deus. No capítulo 2, nós temos uma ênfase nos falsos mestres e nos falsos pastores. Pedro está assim falando palavras duras, mas de advertência também para as igrejas, porque esses falsos pastores estão no meio deles e estão chegando até eles. E no capítulo 3 dessa segunda carta, Pedro fala da volta de Cristo. Ao estudarmos a segunda carta de Pedro, nós ganhamos de brinde boa parte da carta de Judas. Judas tem 25 versículos, e 19 desses 25 versículos também entram no capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Até hoje é uma discussão entre os estudiosos se Pedro pegou parte da carta de Judas ou se Judas pegou parte da carta de Pedro. O fato é que eles têm nuances diferentes também. Esses versículos, de fato, eles são muito semelhantes. Provavelmente um deles está usando a carta do outro. Isso não é plágio, né? Não tem nada disso. O próprio Pedro, na segunda carta de Pedro, fala diversas vezes de Paulo. Pedro tinha conhecimento de escritos do apóstolo Paulo. Pedro até provavelmente usou, né,
partes dos escritos de Paulo, e não tem problema nenhum em nada disso. A gente só não sabe quem pegou de quem, se Judas já estava escrito primeiro e Pedro usou algumas partes de Judas, ou ao contrário, se Pedro escreveu primeiro e Judas usa uma parte. Mas o fato é que se a gente entendendo esse capítulo 2 e dando uma boa olhada no capítulo 2, nós também já praticamente olhamos todo o livro de Judas. Embora tenha nuances diferentes, vale a pena, de qualquer forma, estudar Judas também. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Pedro está começando a sua segunda carta. Capítulo 1, versículo 2, é bem iniciozinho. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam, vamos inverter. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Quanto mais nós conhecemos de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, mais é multiplicada na nossa vida a graça e a paz de Deus e de Jesus Cristo. Mais a graça e a paz inundam o nosso ser. Então, olha, essa é a vantagem, né, de estudarmos, de tirarmos tempo para estudarmos a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos sobre Deus e sobre Jesus, mais é multiplicado em nosso ser, em nossa vida, a graça e a paz que vem de Deus. Agora vejam assim, capítulo 1, versículo 2, Pedro diz isso. Então ele inicia falando do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, e ele finaliza a carta da mesma forma. Último versículo de 2 Pedro. Olha o que ele diz. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Início e final. Início e final. No final, último versículo. Cresçam na graça e no conhecimento. Últimas palavras de Pedro, já sabendo que ele vai morrer. Qual é o último versículo? Cresçam, meus irmãos, cresçam, meus filhos, né? Pedro vai tratar com carinho. Cresçam, meus filhos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse seja o nosso, né? A gente tenha fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede de crescer no conhecimento sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, de saber cada vez mais, de crescer na fé, de crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Porque quanto mais nós crescemos no conhecimento de Jesus Cristo, mais é multiplicada a graça e a paz de Deus e de Jesus em nosso coração e em nossa vida. Bonito isso, né? E aqui vocês podem ver início e final. Segundo versículo e último versículo da carta é o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E isso se repete também no meio da carta. Essa frase, crescer no pleno conhecimento de Deus, é uma ênfase que Pedro está dando nessa carta, que só tem 3 capítulos, mas essa frase se repete pelo menos 5 vezes dentro desses 3 capítulos de Pedro. Que conhecimento é esse, né? É um conhecimento só intelectual? De modo algum, não é só intelectual. Vejam o que o apóstolo Paulo fala sobre conhecimento. O que para mim era lucro, comecei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. E agora vejam, quero conhecer Cristo, diz Paulo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Quer dizer, Paulo quer simplesmente um conhecimento intelectual? De modo algum. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, né? Ele quer conhecer Cristo, e isso significa o poder da sua ressurreição, da nova vida que há em Cristo, a participação em seus sofrimentos. Então é um vivenciar, é um viver com Cristo, é uma vivência com Cristo, com tudo que há em Cristo. Ele quer absorver toda a essência de Cristo, viver com Cristo, viver essa nova vida. Em outra passagem, Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo.
né? Então não é um conhecimento só intelectual, é um conhecimento em que tudo que é de Cristo, eu quero vivenciar Cristo em sua plenitude, em tudo que Ele significa para mim, né? Então não é só intelecto, é vivenciar, é uma comunhão com Cristo. Versículo 3, Pedro diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E aqui está uma ênfase de Pedro, de que nós não apenas digamos que nós temos fé, mas a fé precisa ser vivida. E essa é uma ênfase que eu fico repetindo, né? Nós não podemos jamais sermos aqueles cristãos só de ir domingo para a igreja, né? Não é isso. A fé sem obras é morta, diz Tiago. A fé, ela tem que ser vivida todos os dias. É uma vida vivida para Deus. Deus nos deu uma nova vida. Jesus Cristo morreu por nós e nos comprou para Deus, diz a primeira carta de Pedro, né? Jesus nos comprou para Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós agora vivemos para Deus. Vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa vida é de Deus, pertence a Deus e é uma vida vivida para Deus. Então, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida cristã e à piedade. O que é piedade? Fervor, devoção a Deus. Então, todas as coisas que conduzem, pelo poder de Deus, nos foram concedidas. Né? Deus já nos concedeu, o Espírito Santo, quando nos converteu, Ele já nos concedeu isso, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Vida cristã e piedade, vida de fervor, de devoção a Deus, né? Não de frieza, jamais frieza para com Deus, mas piedade, fervor, devoção a Deus. Nós queremos devotar, né? Viver uma vida fervorosa para com Deus, né? Com o nosso Salvador. E daí de novo ele repete: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora vejam, o pleno conhecimento daquele que nos chamou, para que ele nos chamou? Para a sua glória e virtude. Para a sua glória, nós vivemos para a sua glória. Deus nos chamou para a sua glória. Deus nos chamou para nós vivermos uma vida para a glória de Deus, né? E mais, para a sua glória e virtude. Virtude, em uma outra tradução, é excelência. Nessa palavra, os gregos reuniam todas as qualidades desejáveis em um caráter. Então, Deus nos chamou para a sua própria glória, para vivermos para a sua glória, e para a virtude, que é para todas as qualidades desejáveis de um caráter. Deixa eu mostrar uma outra passagem para vocês que de certa forma mostra essas qualidades de caráter. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo diz: irmãos, tudo que for verdadeiro, olha as qualidades de caráter, tudo que for verdadeiro, que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, algo de virtuoso, né? Ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então Deus nos chamou para a sua glória e para as virtudes, para esses traços de caráter, nobreza, correção, pureza, amabilidade, né? Verdade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Uma vida virtuosa, uma vida de virtude diante de Deus, de consagração a Deus. E daí vejam, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Então vejam, essas virtudes, né? Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, como cristãos, como filhos de Deus, concentrando todos os seus esforços, acrescentem. Então vamos acrescentar. Acrescentar é uma soma, tá? Isso mais aquilo mais aquilo. Vamos ver lá. Acrescentem à fé a virtude.
esses traços desejáveis de caráter, né? Acrescentem a fé. Então não é só fé. A fé sem obras é morta. É uma fé com virtude, com traços de caráter cristão. À virtude acrescentem o conhecimento de Deus. Ao conhecimento acrescentem o domínio próprio, tão necessário para nós cristãos, né? Domínio próprio em todas as áreas da nossa vida, contra os vícios, né? Domínio próprio em tudo. Nós precisamos desse domínio próprio para não cedermos às tentações. Ao domínio próprio acrescentem a perseverança. A perseverança acrescentem a piedade, quer dizer, o fervor, a devoção a Deus. A piedade acrescentem a fraternidade, né? Essa irmandade, e a fraternidade acrescentem o amor. Olha quantas virtudes, né, que a gente quer acrescentar. Vamos acrescentar, acrescentem isso à vida de vocês. E daí Pedro termina dizendo assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Por que acrescentar tudo isso? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vejam, então o pleno conhecimento, veja que não pode ser uma coisa intelectual. O pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é algo de viver Jesus, viver as virtudes de Cristo. E não pode ser uma coisa inoperante e improdutiva. A fé sem obras é morta, né? Então é um conhecimento de Jesus Cristo que quer viver Jesus Cristo, né? Viver a vida cristã no dia a dia, aperfeiçoar, crescer no conhecimento, né? Colocar essas qualidades na vida para crescer na vida, para que não sejamos inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Né? Então, Deus quer a purificação, o conhecimento, a purificação dos pecados antigos, o crescimento na vida cristã, né? O crescimento na fé, no amor, nas qualidades, nas virtudes cristãs, fraternidade, amor e assim por diante, domínio próprio e tal. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, diz Pedro. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que a receberam. Vejam, Pedro de certa forma está fazendo um elogio, vocês estão solidamente firmados na verdade, Pedro está escrevendo para comunidades cristãs, para pessoas cristãs, Pedro elogia que eles estão solidamente firmados, mas mesmo assim Pedro os lembra, e assim sempre nós precisamos lembrar, por isso que a gente tem que ir para a igreja todos os domingos, tem que ir para a igreja para ouvir de novo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que nos corrige, que nos repreende, que nos exorta, né? A palavra de Deus nós sempre precisamos ser relembrados essas coisas. Por mais que estejamos solidamente firmados na verdade, precisamos ser sempre de novo relembrados, para continuar, para que o Espírito Santo possa continuar nos fortalecendo e nos mantendo solidamente firmados na palavra de Deus. Aqui nós entramos na parte da palavra de Deus, muito importante. Pedro diz, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder de Deus. Não lhes ensinamos fábulas engenhosamente inventadas. Tem muitos que seguem essa lógica. A Bíblia foi escrita por pessoas. Pessoas são falíveis, pessoas erram. Logo, a Bíblia também está cheia de erros, né? Porque a Bíblia pode ter sido inventada, as pessoas podem ter colocado os seus pensamentos, os seus desejos, as suas... dizem bastante que a Bíblia está ultrapassada, porque tinham aspectos culturais do passado, e no passado Paulo era preconceituoso e por isso ele escreveu do jeito que ele escreveu.
A gente não pode esquecer, cuidado com isso aqui. Isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade pelo seguinte, olha o que Pedro fala depois. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não vem nenhuma profecia, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não é interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não é vontade humana, não é o que os escritores quiseram escrever. Não é o que Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum quiseram escrever. Nenhuma profecia da Escritura provém de origem na vontade humana, de interpretação pessoal. O que é Bíblia? O que é a palavra de Deus? Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. E isso que nós chamamos de inspiração da Bíblia. Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Não é o que eles estavam querendo escrever, não era o que eles estavam querendo falar. Eles às vezes nem queriam falar. Era o que Deus estava colocando na boca deles, era o que Deus estava revelando para eles que eles deveriam escrever, coisas que no Antigo Testamento eles nem entendiam o que eles estavam escrevendo, eram coisas muito à frente do seu tempo. As profecias eram profecias de 60, 100, 150, 800 mil anos antes, e que só se concretizaram 1000 anos depois. Eles não sabiam nem o que eles estavam escrevendo, eles não tinham a menor noção. Deus falou com eles e eles escreveram. Vejam, pessoal, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, não são pessoas escrevendo, são pessoas que estão sob a inspiração de Deus, o que muda tudo. Vejam, segundo Samuel 23, 2 diz, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra estou em. Então, Samuel sente que o Espírito de Deus está falando por seu intermédio, não é ele que está falando. Ele sente esse impulso divino, essa inspiração divina. 1 Reis, e a palavra de Deus veio a Salomão. Veja, nenhuma profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Deus falava com eles e eles transmitiam. Eles falavam o que Deus lhes inspirava e mandava falar. A palavra de Deus veio a Salomão. A palavra do Senhor veio a Elias, a palavra do Senhor veio a Isaías, sempre a mesma coisa. Deus fala com pessoas e Deus manda essas pessoas escreverem o que Ele está dizendo para que elas escrevam. Portanto, é de Deus, é divina, não vem de homens, não é interpretação humana, não é o que eles querem escrever, mas é o que Deus manda que eles escrevam, é o que Deus inspira para que eles escrevam. Entende? E por isso a gente não pode dizer assim, homens são falíveis, homens erram, a Bíblia está cheia de erros. Não, porque eles estão sob a inspiração do Espírito Santo. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser e isso se cumprirá. E aqui está uma regra para a avaliação dos profetas e profecias, o cumprimento. O que esses profetas escreveram se cumpriu 100, 200, 400, 800, 1000 anos depois. Se cumpriu. Por que se cumpriu? Exatamente porque era a palavra de Deus, nunca foi palavra deles. Eles jamais poderiam prever uma coisa que aconteceria 800 anos, como Isaías, 700 anos depois. Isaías profetiza a morte de Jesus, que aconteceu 700 anos depois. Davi profetiza as palavras de Jesus na cruz, que só aconteceram 1000 anos depois. Eles não tinham a menor noção, eles não poderiam fazer isso. Não há imaginação humana que possa fazer isso. Não era a interpretação humana. Não era o que eles estavam, era o que o Espírito Santo estava colocando no coração deles, era o que o Espírito Santo mandava para que eles escreviam, era isso que eles escreviam, tá? É palavra de Deus. E só para terminar, se os escritores tivessem escrito as suas interpretações ou a sua vontade, jamais teriam dito o que disseram. Eles escreveram e descreveram fatos que não faziam sentido em sua época, nem faziam sentido racional para eles. Se fossem escrever baseados em sua racionalidade, em seu conhecimento, experiência e vontade, eles teriam errado. Eles foram submissos e escreveram coisas que não faziam sentido, coisas que lhes custou perseguição e gozação. Vejam, Isaías escrever que a virgem conceberá e dará à luz ao filho. Palavras de Isaías, Escrever que uma virgem conceberia e o seu nome seria Emanuel, fugia da racionalidade. Notem,
Uma coisa, tinha muitas mulheres na Bíblia que eram estéreis, diversas mulheres eram estéreis. Então, Deus fazer que uma mulher estéril tenha filhos, isso era uma coisa comum. Mas o que Isaías está profetizando é uma coisa completamente diferente. Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso foge da racionalidade. Se Isaías colocasse a sua racionalidade aqui para funcionar, ele tentaria corrigir o texto. Primeiro porque uma virgem não concebe. Isso é pedir para ser gozado, para as pessoas dar risada da cara, porque uma virgem vai se conceber. Como que isso vai acontecer, né? Não tem como isso acontecer. E ainda que essa criança, que essa virgem vai conceber, vai ser chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco quer dizer Deus, isso nunca tinha acontecido, Deus conosco, Deus vai se tornar uma criança. Isso nunca tinha acontecido no Antigo Testamento. Como é que Isaías ia imaginar uma coisa dessa? Né? Primeiro que uma virgem vai conceber, isso é pedir para ser gozado, e que essa criança vai ser Deus, que vai se tornar uma criança, não fazia sentido. Então, e isso vale para todos. Isaías não tentou corrigir o texto, ele não colocou a sua interpretação pessoal em jogo, ele escreveu o que Deus mandou que ele escrevesse, por mais que não fizesse nem sentido para ele. Então vejam, pessoal, o que está acontecendo? Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Por isso nós podemos e continuamos crendo na inspiração da Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, porque é mesmo, se você estuda, você vê que não faz sentido dizer que foram homens que inventaram. Isso é de fato profecia e era Deus colocando nos seus corações, né? Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus confirma isso. Jesus fala do Antigo Testamento. E Jesus confirma que o Antigo Testamento é verdadeiro, né? Não é interpretação pessoal de pessoas. Olha o que Jesus diz. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Jesus está falando do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está falando do Antigo Testamento, e Jesus está confirmando o Antigo Testamento, e diz que nenhuma, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus confirma, não vai desaparecer nada, não tem nada lá que precisa ser mudado. Olha aqui, Jesus, né? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Entregaram o livro do profeta Isaías na sinagoga para Jesus ler. Abriu e leu, fechou o livro e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus abriu o livro, a profecia de Isaías, e Jesus disse: agora está se cumprindo o que vocês acabaram de ouvir. Quer dizer, ele estava ali para cumprir o que Isaías tinha. Ou seja, ele confirma que as palavras de Isaías eram profecias que estavam se cumprindo nele. Confirma que Isaías era verdade e que Isaías tinha falado da parte de Deus. Compreende? Então, cuidado com esse pensamento. Homens são falhos, a Bíblia está cheia de erros. O que é a Bíblia, né? Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos manter isso com toda a coragem hoje em dia, tá? Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As minhas palavras jamais passarão. As palavras de Deus são eternas. No capítulo 2, Pedro fala sobre os falsos mestres e falsos profetas. Convém lembrar de duas ênfases da carta. A primeira é que as frequentes repetições sobre cresçam na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda ênfase é na palavra, né, que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, como diagnosticar os falsos mestres e profetas? Através do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra, né? É só conhecendo a palavra e no conhecimento da palavra que a gente pode diagnosticar os falsos mestres e profetas.
É muito difícil saber a quem exatamente Pedro estava se referindo nas palavras dele, né? O mais importante é percebermos que desde a queda em pecado, o ser humano está inclinado a se afastar da palavra e do ensinamento verdadeiro de Deus e a seguir os seus próprios pensamentos e teorias. Portanto, este cuidado é universal e atemporal. E sejamos sempre alertas com os lobos vestidos de ovelhas. Jesus mesmo adverte sobre isso. Virão lobos vestidos de ovelhas, falsos mestres e falsos profetas. E em todos, o rebanho de Jesus Cristo, de todos os tempos, de todas as épocas, precisa estar alerta quanto aos lobos vestidos de ovelhas, né? Que muitas vezes estão dentro das igrejas e são líderes das igrejas. Veja o que Pedro fala. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Já estavam, tá? Eles já estavam no meio das igrejas. Então, por isso Pedro adverte, né? Surgirão entre vocês falsos mestres. Eles vão aparecer, estejam prevenidos. Qual a característica deles? Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Secretamente, bem típico do diabo, né? O diabo é o pai da mentira. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras que minam a fé, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Precisamos cuidar com a moral e a espiritualidade dos que nos lideram, a começar pelas indicações que a gente faz para a liderança dos nossos conselhos, né? Com os nossos pastores, com a nossa liderança espiritual das igrejas, com quem a gente indica para essa liderança, né? Muito bem, vamos continuar. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha a característica aí dos falsos mestres. Os explorarão com histórias que inventaram. Olha, tem muito pastor e muitas igrejas aí literalmente explorando o rebanho de Deus com histórias que inventam, com promessas que inventam. Cuidado, cheque na Bíblia se o que está falando é verdade. Se não estão usando o texto como pretexto para falarem o que eles querem, para inventar coisas, palavras deles não palavra de Deus. Então, cuidado. Uma das características é que tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Que mais? Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Deus está vendo e vai retribuir. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. E aqui, em geral, os estudiosos desse texto acham que essa festa de vocês provavelmente é uma referência à Santa Ceia. E se é uma referência à Santa Ceia, e todo esse texto aqui, né, Pedro está advertindo que vão vir lobos vestidos de ovelhas. Então são pessoas de dentro, que vão estar dentro das igrejas, líderes, mestres, profetas, que estão vindo de dentro da igreja, que estão dentro da igreja, não é só fora, é dentro da igreja, né? Então o perigo vem de dentro, né? Não é só de fora não, tem que cuidar dentro das igrejas também, cuidado. Tendo os olhos cheios de adultério. Pessoal, quantos pastores, né? Quantos pastores famosos dos Estados Unidos? Não vou falar o nome aqui, eu tenho 2 nomes para falar, mas pastores famosos que reuniam milhares de pessoas em estádios, em campanhas dos Estados Unidos, foram pegos em adultério, né? Vergonhosamente e às vezes até com mais de uma mulher, mais de uma amante. Então, olha, tendo os olhos cheios de adultério, cuidado, né? Nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Então, quais são as características aí, ó? São falsas heresias, né? E vão introduzir secretamente heresias, vão explorar o povo, o adultério, ganância, né? Ganância, de novo, exploração do povo. Então, a ganância deles, coração exercitado na ganância, vão tentar ganhar dinheiro em cima, né, dos
dos fiéis, das igrejas. E essa questão, principalmente da questão sexual, do adultério, parece que era uma coisa realmente que estava acontecendo nas igrejas. Não só de Pedro, mas também olha o que João fala para as igrejas, né? João fala, e o que Jesus falou para as igrejas, na verdade, para as igrejas da Ásia Menor. Tenho contra vocês que vocês têm aí no meio de vocês, da igreja, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que induziam a praticar imoralidade sexual. A imoralidade sexual está acontecendo dentro das igrejas, e Jesus está puxando a orelha. Tenho contra vocês que tem aí pessoas no meio de vocês que estão induzindo a praticar imoralidade sexual. Para a igreja de Tiatira, são as 7 igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Tiatira, Jesus diz: tenho contra você que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Olha aí os falsos profetas dentro do povo. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual. Então, dentro das igrejas estavam acontecendo essas imoralidades sexuais, e podem voltar a acontecer. Está aí o alerta para a igreja de todas as épocas. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E cuidado, pessoal, isso vale para nós também. O ser humano é escravo daquilo que o domina. Se tem algum pecado nos dominando, esse pecado precisa ser tirado, como uma erva daninha precisa ser tirado, da nossa vida. O homem é escravo daquilo que o domina. A gente não quer ser dominado por nenhum pecado. A gente quer que Jesus domine na nossa vida, não que os pecados dominem a nossa vida. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados, estão em pior estado do que no princípio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. A gente tem que cuidar com isso também, Não voltar à vida antiga, Isso não só os líderes, mas todos nós, não voltar à vida antiga, a vida sem Jesus, A vida de pecado, voltar a revolver-se na lama. Mas nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, e nós queremos viver uma vida de virtude para a glória de Deus. Lembram-se lá dos primeiros versículos? Uma vida santa e piedosa. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias, e agora ele parte para o último capítulo, sobre a volta de Jesus, o advento de Cristo. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, muitos vão surgir dentro das igrejas. Nem sei se Jesus ainda vai voltar, tá tudo sempre, já passaram-se 2000 anos e ele não veio ainda. Então, olha, cuidado, surgirão escarnecedores no meio de vocês, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ele está falando do juízo final. O juízo final que aconteceu no Antigo Testamento com o dilúvio. O dilúvio foi um juízo final antecipado naquela época, em que Deus deu 100 anos em que Noé estava construindo a arca e chamando o povo ao arrependimento, mas durante 100 anos o povo não se arrependeu, achou que não aconteceria o que Noé estava falando, e até que veio o dilúvio. O dilúvio foi um juízo final antecipado, em que Deus condenou todos aqueles que não tinham fé e que não se arrependeram. E o mesmo vai acontecer no juízo final. O juízo final virá. E cuidado, isso vai acontecer. O juízo final virá. Só que esse juízo final, no Antigo Testamento, foi o dilúvio com água. Mas agora não. O juízo final, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. E aqui Pedro é o único que fala isso praticamente desse jeito, que a destruição, a próxima destruição, o próximo juízo final vai ser com fogo.
guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, né? Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, cuidado. Não acho que está demorando demais, porque se passaram 2000 anos, né? Deus não enxerga o tempo do modo como nós enxergamos. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Por que Deus ainda não... Por que o juízo final ainda não veio? Por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Nós ainda estamos no tempo da graça, no tempo que Deus dá para arrependimento e para salvação. E a gente tem que erguer as mãos aos céus e agradecer a Deus, porque Ele ainda está dando tempo para a humanidade, tempo para que as pessoas se arrependam, tempo para que as pessoas se busquem, se voltem para Ele, tempo para a salvação. Deus é paciente. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Ladrão, né? Pedro está repetindo as palavras de Jesus, quando Mateus 24, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. Isso é a segunda vinda de Cristo, pessoal, e a gente tem que ter alerta, né? Nós, cristãos de hoje, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Né? Se nós soubéssemos que hora Jesus viria, nós vigiaríamos, estaríamos sempre alerta. E é isso que nós precisamos fazer. O dia do Senhor virá como ladrão, em dia e em hora que as pessoas não sabem, não esperam, mas nós esperamos, nós sabemos disso, e nós vigiamos e esperamos o nosso Senhor, né? Vivendo uma vida sóbria e piedosa. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, e daí, olha o que vai acontecer, né? Os céus desaparecerão com grande estrondo. Isso só Pedro fala. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Ou seja, uma completa destruição com fogo. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que é. Então, uma completa destruição. Deus vai destruir com fogo toda essa terra. E ele complementa no versículo 12: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Veja que de novo ele fala que naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor, né? Se é assim que os elementos serão desfeitos pelo calor e que tudo será desfeito e toda a terra será destruída, então por isso, pessoal, não faz sentido se apegar aos bens e às coisas terrenas. Se apegar aos bens e às coisas terrenas é se apegar a coisas que não têm valor, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Tudo nessa vida vai passar, tudo nessa vida vai ser destruído, nada vai ficar, nada, não adianta levar nada no caixão e você não vai levar nada dessa vida. Tudo que desse mundo vai ser destruído, esse mundo vai ser destruído. Portanto, o nosso tesouro, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O nosso tesouro não pode estar nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não têm valor, elas vão ser destruídas, né? Nossos corações têm que estar em Deus, que é eterno, em Jesus, o nosso Salvador, e nos bens eternos, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Antes, que os vossos tesouros estejam no céu, né? Junto de Deus. Deus tem que ser nosso tesouro, que o nosso coração esteja em Deus, né? Não nas coisas terrenas que vão terminar. E aqui só, eu usei aqui a Bíblia, a ciência, né? Os cientistas cristãos dizem que, na verdade, Pedro não está usando uma linguagem científica, né? Ele está falando o que Deus lhe revelou, mas, na verdade, eles acreditam que o que Pedro está falando aqui é a fissão e a fusão nuclear, que a destruição final vai ser tudo destruído,
a fissão nuclear e tudo reconstruído, uma fusão nuclear, né? Os elementos se derreterão, se fundirão. Então, pode ser isso que cientificamente aconteça. Deus vai destruir tudo e Deus vai reconstruir tudo. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, Deus vai destruir toda essa terra, que está imperfeita por causa do pecado. Deus vai destruir tudo e Deus vai recriar. É uma volta ao jardim do Éden em perfeição. Deus vai destruir e Deus vai reconstruir. Deus vai recriar novos céus e nova terra, onde habita a justiça e então onde volta a perfeição em todos os sentidos. Notem que é assim que termina em Apocalipse, capítulo 21, penúltimo capítulo da Bíblia. João tem uma visão e nessa visão ele então vi novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Veja que nessa visão de João, João já vê o pós, né? O pós-destruição. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará, olha a nova realidade, então haverá justiça, né? Onde habita a justiça. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais. Qual é a realidade desses novos céus e dessa nova terra? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Deus destruiu tudo e Deus reconstruiu tudo. Tanto o mundo como o ser humano, né? O ser humano foi ressuscitado, e o seu corpo agora é um corpo, o nosso corpo será um corpo glorioso, não haverá mais pecado, o pecado foi eliminado. Então, nesses novos céus e na nova terra, tanto o cosmos, né, a criação de Deus volta a ser perfeita, novos céus e nova terra, quanto o ser humano também está sem pecado, e por isso não há mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo isso já passou, tudo isso era o antigo céu e terra. Haverá novos céus e nova terra. Que maravilhoso, né? Só Pedro nos dá essa noção assim dessa forma aqui. Pedro acrescenta muito ao nosso conhecimento do que acontecerá no final dos novos céus e nova terra, com essa passagem aqui que é única. Para terminar, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Se tudo isso vai acontecer, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa. Se nós sabemos que tudo isso vai acontecer, se nós sabemos que toda essa terra vai passar, que tudo isso vai ser desfeito, que em breve o nosso Salvador voltará, virá, o segundo advento de Cristo, né, em glória e majestade. Se nós sabemos de tudo isso, que tipo de vida, que tipo de pessoas, o que é necessário? Vivam de maneira santa e piedosa, de maneira, se só Deus é eterno, a gente quer viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós vivemos para Deus, uma vida santa e piedosa, de tal forma que quando o nosso Salvador vier, vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Não temeremos, somos pecadores, mas os nossos pecados foram perdoados e nós estamos vivendo uma vida à espera de Jesus todos os dias, né? E assim estamos sempre preparados. Vivam de uma maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz, imaculados, sem mácula, sem mancha, sem pecado, inculpáveis, né? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, a nossa vida, é isso que Pedro está terminando, dizendo nessas últimas palavras, né? Meus irmãos, vivam na perspectiva da volta de Cristo. Jesus virá. Nós estamos no período do Advento, né? Jesus virá novamente. Vivam a vida de vocês, cada dia de vocês, vivam na perspectiva da volta de Cristo, do reencontro com Jesus, né? Vivam para Ele, vivam uma vida para Ele, para a sua glória, para o seu louvor, vivam as suas virtudes, né? Essas qualidades excelentes de vida. E assim, quando Ele vier, vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. Mas viver uma vida, nós cristãos vivemos uma vida na perspectiva do segundo advento. Uma vida na perspectiva da volta de Jesus e da vida eterna com Jesus.
né? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por nos relembrar de todas essas maravilhas e principalmente de nos fazer enxergar esses novos céus, essa nova terra. Será magnífico. Nós não vemos a hora de chegar, esse dia em que nossos corpos serão perfeitos. Hoje ainda temos doenças, alguns sofrem imensamente com doenças corporais, físicas, por causa do pecado, essa deterioração, né, do ser humano. Mas como nós ansiamos por esses novos céus, nova terra, onde os nossos relacionamentos interpessoais serão perfeitos, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais intrigas, onde os relacionamentos serão perfeitos, onde o nosso corpo será perfeito, onde a natureza será perfeita, onde haverá plenitude de alegria, como diz o Salmo 16. Ansiamos por esse dia, esses novos céus, nova terra. Continua fortalecendo os nossos corações, fortalecendo a nossa fé, nos mantendo em fidelidade e em fé até a Tua segunda vinda. Dá-nos também, Senhor, esse pleno conhecimento, nos mantém cautelosos contra os falsos profetas e as heresias que sorrateiramente vão entrando nas igrejas. Mantém os nossos olhos abertos contra essas heresias, contra os falsos profetas, e os nossos olhos e corações apegados ao conhecimento da Tua palavra, que não vem de homens, que é uma palavra eterna, verdadeira, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradecemos, Senhor, por todo esse estudo e te pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos guiando e que o Teu Filho, Jesus, o nosso bom pastor, continue guiando a nós, suas ovelhas, e nós queremos ouvir a sua voz e segui-lo. Em nome de Cristo. Amém.